No Vajrayana é um voto respeitar as tradições religiosas dos outros, né? A gente não pode criticar, falar mal abertamente ou mesmo veladamente das tradições espirituais das outras pessoas, né? Por outro lado, a vida é curta e algumas vezes parece que a nossa tolerância, o nosso respeito, ele se torna uma forma de engajamento indiscriminado com o que quer que apareça, o que quer que esteja presente na nossa cultura, né? Então, o Trungpa Rinpoche ele cunhou esse termo, supermercado espiritual, para lidar com essa noção de que na cultura capitalista na qual ele aterrissou lá, vindo do Tibete, se apresentavam vários gurus e vários professores, várias tradições religiosas, e você meio que você podia caminhar pelos corredores espirituais e ver, eu gostei desse produto, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero, vou levar esse pacotinho aqui e tal, pagar ali e tal, como uma forma de materialismo espiritual e de distorção dos ensinamentos, né? Então, como tem havido comunicações comigo sobre outras tradições em maior quantidade nos últimos tempos, vamos ver lá dentro como é que eu pessoalmente lido com isso. Quem quiser pedir os cartões já sabe, é só enviar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. Não tem o tio, não tem o cedilha, conexõesauspiciosas@gmail.com. E se você desejar fazer uma contribuição por essa finalidade ou apenas para que as minhas atividades consigam seguir de forma sem tantas preocupações financeiras, esse também é o meu Pix, né? conexõesauspiciosas@gmail.com. Sintam-se livres para fazer contribuições irrisórias de R$ 1 até contribuições que sejam maiores do que isso. Ah, ou também, se não quiser contribuir, pelo menos compartilha meu conteúdo, né? Ou participa na área de comentários, participa me enviando e-mail. Tudo é bem-vindo, todas essas conexões são. Normalmente a gente faz oferendas ou se conversa, procura ter como uma forma de gerar essa interdependência, né? Ah, e essa interdependência, ela não é assim, você está fazendo interdependência comigo, eu também estou fazendo interdependência com você, né? Então isso nunca é uma coisa unilateral, por isso se chama interdependência mesmo, propriamente dita, né? Então é assim que a gente deve encarar as nossas conexões no cotidiano, sabendo que todos os seres foram nossas mães ao longo de vidas incontáveis e assim por diante, né? Então, eu gostaria também de lembrar do evento com o Dzong Sartyen Rinpoche. Nós tivemos essa notícia agora de que ele também vai ensinar por 3 dias no Rio, no final de novembro, acho que é 29 ou 30 de novembro, aí dia 1º e 2º são 3 dias. Isso dá para olhar na minha área de descrição, vai estar tudo comentado. A gente não tem o tema, o tema da palestra nesse momento está reservem essa data aí. Eu provavelmente não vou poder ir ao Rio de Janeiro ver o Rinpoche, né, mas eu vou ver o Rinpoche aqui no Rio Grande do Sul, que ele vai dar 9 dias de ensinamentos e é altamente recomendado também para quem quiser vir. Provavelmente o evento no Rio de Janeiro tem a cara, não estou prometendo nada, não estou dizendo que isso vai ser assim, né? Mas tem todo jeito de que vai ser transmitido online e que vai ser uma coisa mais pública do que o evento em Três Coroas, né? Então, essa é a nossa expectativa, pode ser que seja assim mesmo. Não se sabe o tema ainda exatamente. De toda forma, recomendo qualquer conexão, qualquer interdependência com o Rinpoche que vocês possam fazer nessa vinda ou lendo os livros dele. Eu não lembrei bem ao certo o nome do livro dele no vídeo anterior, porque na verdade teve duas traduções do título, né? Então, uma das coisas que me confundiu, que em português ele já foi publicado 2 vezes com dois títulos diferentes, levemente diferentes, né? E é um título meio difícil de traduzir, que é What Makes You Not a Buddhist? O que faz você, o que faz de você não ser, o que faz você não ser budista? Mas o que faz com que você não venha a ser budista. Quase isso seria a tradução, né? Mas daí não dá para botar isso num título, daí a primeira vez eles tentaram o oposto, né, não usar a negação, e daí na segunda vez eles botaram a negação, e daí ficou mais parecido com o título original, mas ao mesmo tempo ficou meio
ao meu ver, nenhuma das versões em português, dos títulos em português expressa. E nem vamos entrar no Guru Bebe Cachaça também, né? Que é muito controverso. Eu gosto da opção de localizar a bebida. Parece que em outros países também foi localizada a bebida que o Guru bebe, que em inglês é bourbon, né? Mas em português é o Guru Bebe Cachaça, também um outro livro altamente recomendado, do Dzong Sarchen Rinpoche, esse é o lama do qual eu estou falando aqui. E daí, porque eu não lembrei o título, eu fiz uma página, tá na área de descrição o link, uma página com os links todos, os livros todos do Rinpoche, os que tem em português, os que só tem em outras línguas, e também os 6 filmes dele, tá tudo listado lá, e também as comunicações, e também os avisos com relação a esses eventos, quer dizer, não procurem o meu site porque eu não vou atualizar como os próprios lugares que atualizam os eventos, ou seja, o centro lá de Três Coroas, né, o Kandroling, e a Siddhartha's Intent, que é responsável pelo evento que é a organização do próprio Rinpoche, responsável pelo evento no Rio de Janeiro, né? Então, eu vou tentar lembrar a cada vídeo vocês, e vocês se mexam, né? Quem é interessado no Dharma, quem é interessado particularmente no budismo tibetano, quem é interessado não deveria perder, né? Isso não é uma oportunidade a ser levada de forma muito leve, né? Então eu também agora eu fiz esse grupo no WhatsApp para divulgar de uma forma mais constante as modificações e páginas novas e os vídeos novos e tudo, porque a gente sabe que aqui com o algoritmo do YouTube não necessariamente divulga para os assinantes quando tem alguma coisa nova e enfim, é toda uma confusão aqui. A maior parte das pessoas que vêm para os meus vídeos não vêm por divulgação entre pessoas e não vem por minha divulgação, vem pela divulgação do YouTube. E daí eu acho que as pessoas também. É difícil trabalhar com o público em geral, porque eu tenho uma coisa bastante de nicho aqui, né? Eu vou entrar um pouco nesse tema dentro do conteúdo do vídeo, mas né, eu tô falando de budismo para quem supostamente está interessado em praticar o budismo, né? Não para quem está interessado no budismo como curiosidade, né? Então, é um público bem pequeno e bem específico, né? A gente vai falar sobre esse tema também lá dentro. Daqui a pouco, né? Daqui a uns segundinhos. Então, além do canal do WhatsApp, eu tenho esse boletim, que eu não tenho, eu pretendo mandar um agora antes do fim do mês, no qual eu divulgo eu divulgo os vídeos que eu tenho feito, as páginas, traduções, páginas que eu tenho também trabalhado, uma outra citação que eu traduzi nesse meio tempo, e algumas conversas por e-mail, eu tiro o nome das pessoas, modifico algumas vezes as perguntas e as colocações, e né, é bem longo, às vezes o e-mail vai bastante recheado, e essas coisas normalmente eu não publico no meu site, algumas pessoas ficam chateadas, não tem para consultar depois, está só no e-mail, é uma coisa mais para ser mais efêmera, e é uma das motivações para a pessoa assinar o boletim, porque só tem no boletim, né? Não vai ter no canal do WhatsApp, e não, enfim, não tem aqui, não tem em lugar nenhum, só tem por e-mail. E daí, para se inscrever, você entra no tsal.org/boletim informativo, ou você olha aí na descrição do podcast ou na descrição do vídeo do YouTube, e tem esse link, né? Sempre tem esse link para inscrição no boletim. Aí você, por favor, possa fazer isso. E então, acho que os avisos acabaram, né? Eu acho que a maioria das pessoas pula isso, né? A minha ideia era sempre falar alguma coisa no meio, assim, que atraísse essas pessoas. Tô perdendo alguma coisa aqui, mas às vezes eu esqueço. Dessa vez eu não falei nada. Então, eu acho que o que aconteceu recentemente, sempre acontece, na verdade, né? Então as pessoas, elas têm várias motivações para se relacionar com o Dharma, né? E o Dharma, estritamente falando, ele é bastante generoso, assim. Então, agora, essa semana mesmo, eu estava ouvindo ensinamentos que vieram do nada, assim. O professor, no caso o Trungpa Gyatso Rinpoche, né? Ele não gosta muito que a gente diga, que a gente divulgue ele, né? Mas, mas ele é o filho do Shagdo Rinpoche e ele estava dando ensinamento sobre Nondro lá na Califórnia e abriu, né, para o grupo de pessoas interessadas, assim, eu pude, porque eu tenho uma vida bastante flexível em termos de horário, né, eu pude ficar geralmente vendo o Rinpoche ele da 1h30 da tarde até as 4h30, depois das 6h30 até às vezes 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, e tinha uma sessão de prática depois da meia-noite que algumas vezes que eu não fiz, né. Então, mas igual,
foi uma semana e que apareceu domingo, assim, domingo eles avisaram, amanhã vai ter esse negócio, vamos ver. Aí segunda-feira eu já tava lá, né? Quando eu vi, até para levar o lixo, um dia eu fui no parque para descartar as oferendas, né, que eu já tinha acumulado um tempo aqui, e os biscoitinhos e tudo, né, põe numa árvore assim e tal, e daí eu coloquei no celular, botei um fone Bluetooth, saí com o rinpoche, caminhando ali, larguei descartei as oferendas, voltei para casa, então cozinhando com o rinpoche, não conseguia às vezes muito ficar sentado ouvindo adequadamente como deve ser, né? Eu estava no meio num modo budista de internet. Mas enfim, todo esse comentário é para dizer que uma das coisas que ele falou assim de alguma tradição cristã, não sei exatamente qual, que foi lá no centro dele converter ele, assim, tipo, trouxeram panfleto e tal. Você podia, né? Agora você podia seguir Jesus Cristo aqui na nossa congregação e etc, né? E ele comentando assim, numa atitude que eu acho difícil para mim mesmo, né? Não, te respeita, é porque é o trabalho deles, é o que eles estão fazendo, é o jeito que eles veem o mundo de fazer dessa forma, né? Então, a gente ouve e tal, ouve que eles estão tentando converter a gente, mas no budismo a gente não faz isso, não é assim que a gente trabalha, né? E então, por quê? Qual é essa? Tem uma diferença de visão aqui com relação a ah, tradições teístas ou tradições abraâmicas ou religiões de forma geral, algumas vezes até algumas ideologias, né? A ideologia talvez marxista. Então, algumas vezes quando a gente usa a palavra ideologia mais um pouco nesse sentido, ou propaganda, né? No sentido assim de uma pessoa estar sendo independente da vontade dela, ela está sendo convencida, né, de algo, assim. E algumas pessoas quando conversam comigo nitidamente, assim, quando me procuram por e-mail, elas estão esperando que eu faça um trabalho de conversão também com elas, assim, que eu responda as dúvidas delas de uma forma assim que eu esteja vendendo o produto do Dharma e o produto do Dharma sirva a elas do jeito que, algumas vezes do jeito customizado que elas esperam que o Dharma deva servir. Então, muitas vezes as pessoas têm essa expectativa, porque não só porque essa é uma característica, talvez, das tradições teístas que a gente está acostumado aqui, mas também porque é uma coisa ligada à nossa mente moderna, capitalista, de propaganda, de publicidade, e de, né, a gente quer um vendedor de carro, assim, o que a gente busca é alguém que... Aí quando a gente está falando do Dharma, é mais parecido com um processo de flerte ou de cortejo, né? Então a gente não quer, digamos que você seja um homem que está tentando, né, se relacionar com uma mulher. A gente não quer, normalmente, sempre a gente tem uma mentalidade correta, a gente não quer enganar essa pessoa ou não só enganar é muito forte, né? A gente não quer que essa pessoa goste da gente por unilateralmente porque é o nosso desejo, né? Daí, claro, a partir disso pode haver vários tipos de maquinações que talvez não seja o caso das tradições religiosas ou de alguma parte da publicidade de forma geral né? Então eles geralmente estão encobrindo certos fatos, é, exaltando outros fatos, né? Então tem uma maquinação aqui porque você quer obter aquela venda, né, do carro, aquela conversão religiosa e assim por diante. Então tem uma mentalidade colonialista, até dá para usar essa expressão, objetificadora, né, se você quiser usar essas expressões modernas, né, porque a gente tem um poder, né, tem uma microagressão, outra palavra que dá para usar aqui, a conversão tem essa microagressão, né, o outro é uma coisa a ser explorada, a ser conquistada, algumas vezes por meios negativos ou eticamente duvidosos, algumas vezes simplesmente pelo fato de que você sabe melhor o que é melhor para aquela pessoa, né? Então você vai lá, até teve uma pergunta política com relação a isso, né? Então o cara recentemente perguntou na área de comentário, ele disse assim, se o budismo é realmente melhor para as pessoas, né? Por que os budistas não estão aí convertendo e tentando obter poder político e estabelecer uma... imediatamente eu pensei assim, né? Se o Dharma fosse assim, se o Dharma tivesse essa agressividade de conversão, isso seria muito semelhante. Isso é a raiz do fascismo, né? Nós somos bons, nós sabemos melhor do que você, então nós vamos fazer você passar pelo processo que a gente desenhou, porque isso
tem essa assimetria na relação, assimetria inerente a essa relação, que é a assimetria da relação teísta, né? Então a gente tem essa grande força suprema e nós temos o fato de nós sermos uma coisa criada e necessariamente menor, né, nas tradições teístas. Então, psicologicamente, tudo isso opera dessa forma, né? Então é assim que a gente trata a natureza, é assim que a gente trata as mulheres. Então todos esses problemas estão interligados, né? O tratamento dos animais, o tratamento do ambiental, o tratamento das minorias e o tratamento da- das mulheres que tradicionalmente foram oprimidas, né, por esses processos. Então, feminismo, ambientalismo, especismo, todas essas características, elas vêm de uma característica, eu não vou dizer que isso é abraâmico em natureza, ou teísta em natureza, das tradições judaico-cristãs, Islã e assim por diante, mas é uma característica do gene egoísta, uma característica eh, que em certa medida está presente na biologia, né? Não é uma justificação, não é nada, mas é uma característica negativa que a gente tem, não é inerente a nós, mas é uma característica comum, ou, que daí existe bastante também nas tradições. Elas replicam, né, essas ideias patriarcais, essas ideias de exploração, entre elas a ideia de conversão. Né? Então, quando a gente está pensando no Dharma, o nome desse canal é Tendril, é interdependência. Né? Então, interdependência, quando a gente está falando isso, a gente já está tirando essa assimetria. A gente já está falando assim, não tem não tem um convertido no budismo, né? Se você pega alguém, pensa do lado do Dharma, assim, se você vai pegar alguém para nominalmente dizer que tomou refúgio no Buda, nominalmente dizer que segue o Dharma, e daí ele segue fazendo lá, comprando arma, dizendo que arma é bom e não sei o que, não sei o que, né? Só para provocar aqui a discussão presente que tem dentro da Sangha budista de apoiar certas pessoas, não apoiar certas pessoas, ou sei lá, não valoriza a vacina, daí não sei o que, né? Tipo, tem essas mentalidades todas assim. Aí, se você vai fazer isso, só a pessoa vai dizer que é budista e daí não tá fazendo bem pro Dharma. Então o Dharma, ele tá querendo alguém que tem uma interdependência com o Dharma, ou seja, que tem uma relação verdadeira com o Dharma, que não esteja aceitando o Dharma nominalmente, ou aceitando o Dharma apenas porque foi convencido ou convertido. Né? A pessoa tem que se tornar parte do Dharma. Para se tornar parte do Dharma, tem que ser digno do Dharma, tem que ter mérito para o Dharma. Então não adianta, não vai ser possível, não é possível. Acho que uma coisa que se fala em inglês, mas que os lamas repetem bastante, né, com relação aos ensinamentos, é que a gente pode levar o burro até a água, né, o animal até a água, mas a gente não consegue forçar ele a beber. Você só vai beber se ele quer beber ou não quer beber, né? Então, isso é bastante dito com relação ao Dharma, porque o Dharma ele não tem essa característica, não deveria ter, talvez algumas vezes tenha surgido por motivo ou outro, porque faz parte da nossa humanidade ter esse erro de assimetria e assim por diante, né? De projetar essa assimetria, mas não é para ser dessa forma. O Dharma, ele é exposto de uma forma que, se você vê valor naquilo, bom para você. Se você não vê valor naquilo, não há. Efetivamente, a gente vai dizer assim, não, com relação à verdade, com relação aos ensinamentos, com relação ao que realmente importa, assim, não há volume de convencimento de falar uma pessoa que vai realmente colocar ela de frente à sabedoria, de frente ao conhecimento da verdade, assim por diante. Ela tem que beber água por ela mesma. Ela vai fazer o trabalho de ver, reverificar as coisas e saber como elas são, né? Aí, aqui a gente vem pro ponto aqui central, né? Então, muitas vezes eu sou uma pessoa bastante imperfeita, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e elas dizem: "Ah, eu sou do Islã. Ah, eu gosto do Jung. Ah, eh, gostaria que você falasse mais sobre isso, porque eu sou kardecista", né? Aconteceu numa pessoa lá falar sobre o vídeo dos reinos, se os reinos existem ou não existem, né? Então, me parece muito parecido com o kardecismo, gostaria que você falasse mais, né, para o nosso público, assim, então. E eu me sinto um pouco usado, né, porque eu sou uma pessoa imperfeita, não sou o Rinpoche que tem essa generosidade toda dele, de que
ele começa a palestra dele aberta, né, dizendo assim, nós não estamos aqui para botar vocês em nenhum esquema, se você não quiser, você sai e tal, pode ouvir o quanto quiser, mas se você não quiser o Dharma, não vai incomodar ninguém, né? Eu me sinto um pouco incomodado, até mesmo, eu vou declarar aqui, até mesmo de uma forma mais direta, assim, quando a pessoa diz assim, não, eu sou do Theravada, eu sou da terra pura, eu pratico no não sei o que, no Zen, não sei o que. Ou até, né, como eu sou uma pessoa realmente imperfeita, quando a pessoa diz assim, eu pratico na outra sanga tibetana, aquela. E aí tem algumas assim que a gente já tem um problema verdadeiro, que é uma coisa que tem problemas de charlatanismo, de conexões espúrias que eles têm, enfim, tem dentro do budismo tibetano tudo que existe por todo lado, né? Então tem tradições não autênticas, né? Mas nem, assim, quando é autêntico, quando eu sei que são boas pessoas que eles estão conectando lá e que tem uma mas não é a mesma sanga que eu pratico, né? Porque eu fico um pouco. E daí eu vou lembrar aqui do Êxodos. Vamos falar aqui, Ezequiel 25:17, The Path of the Righteous Man. Citar a Bíblia aqui, né? Porque no Êxodo, em vários lugares da Bíblia, mas no Êxodos, acho que em português é Êxodo, né? 20, capítulo 20, versículo 5, né? Deus vai lá, não sei se fala Deus, como é que diz isso, né? O cara supremo do... Tenho medo, né, de falar alguma coisa errada aqui, mas enfim, ele vai lá, se dá o nome dele, não pode falar o nome em vão, não sei, tem muito... É difícil, né, de lidar com a religião dos outros. Mas ele diz assim, eu sou ciumento, eu sou egoísta, né? Porque ele tá falando de idolatria, né? Não fica seguindo qualquer coisa aí, tem que seguir eu, né? E claro, a gente tem que ver que, historicamente, a gente sabe, né, que aquele Deus lá do Antigo Testamento, ele era o Deus tribal do povo israelense, né? Então, ah, é uma coisa bem tribal, assim, de dizer assim, eu quero você pra mim, pra nenhum outro, né? Então não tem aqui, como é que fala hoje em dia que as pessoas têm não é poligamia, tem pluralidade, tem uma outra palavra, poliamor, né? Não é poliamor pelas deidades aqui. Ai, mas tudo bem, várias pessoas universalistas também, assim, mas todos os deuses são o mesmo, todas as divindades são a mesma divindade, todas as religiões dizem a mesma coisa. Já falei, já escrevi sobre isso. Isso é um dos problemas assim que a gente tem na interpretação de religião. Então, enfim. Mas eu estava comentando, né, que eu sou um deus egoísta, né? Então eu sou um pinheiro egoísta, assim, também. Pinheiro ciumento, jealous, invejoso, quase assim, né? Ninguém a não ser eu, ninguém a não ser o que eu faço. Se não faz o que eu. Porque daí também eu fico assim, mas eu não vou encontrar a pessoa, né? Então eu tô falando com a pessoa, nunca vou ver essa pessoa, porque essa pessoa vai lá no outro lugar. Theravada, maravilhoso, regozija, né? Praticante do caminho do Buda, né? A pessoa tá lá estudando coisas importantes. Tá muito mais do que essas outras religiões que eu não sei bem, né? Eu acho que dá para dizer que tem seu valor e que dá para regozijar com o que eles fazem, mas com certeza com as pessoas que estão no outro caminho budista relativamente semelhante com o teu, que tem vários conceitos parecidos, né? Tu regozija, tu diz assim, não, a pessoa tá realmente usando bem a vida dela, né? Claro, uma pessoa que pratica o Theravada, uma pessoa que pratica, sei lá, budismo Zen, ótimo. Tem que regozijar, né? Eu já penso assim, não, mas pô, mais uma pessoa aí que eu não vou ver, né? Não vai lá na sala de prática que eu vou, não vai lá fazer as meditações que eu vou fazer, não vou poder conversar no refeitório, provavelmente nunca vou encontrar pessoalmente, né? Então, aí eu lembro lá não tô querendo me equiparar com Deus nem nada, né? Mas a gente tem essa semelhança, a gente a gente é meio apegado, assim, meio só dos nossos, assim, né? A gente quer pros nossos. E na verdade, até né, aqui revelando aqui, quando a gente faz a prática principal na nossa sanga, a mais aberta que muitas vezes se faz em iniciação, então tem a prática concisa de Tara, né? Tara vermelha. Então essa é uma meditação que a gente faz com uma deidade, a recitação de mantra, né? Que é a prática do Vajrayana, ela é assim. E tem essa curiosidade, que é vermelha, começa por aí, né? Tipo, tem uma característica vermelha, né? Segura um vaso, segura não sei o que, tem um cabelo assim, cabelo assado. É uma coisa bem específica, uma meditação, né? E ela diz, né?
que você não vai ter outro refúgio a não ser eu. Então, a própria Tara, né? Se tu pensa na nossa própria Sangha, né? Tem tantas outras deidades que a gente pratica. Tu não conta pra Tara, assim, que no dia de Guru a gente faz Guru Rinpoche, no dia da outra a gente faz outra prática. Tem gente que gosta de fazer Akshobhya, não sei, né? Mas a Tara é o. Talvez eu não vi outra prática, né? Dentro do nosso conjunto ali de, sei lá, conheço muitas, dezenas de práticas, né? Dezenas de deidades, talvez uma centena. E daí tu vai ler as outras práticas, assim, e não tem, nenhuma delas diz assim, não, eu sou o refúgio, meu único, vai ser o meu único refúgio. É uma coisa parecida lá com Ezequiel 20, versículo 5, né? Como é que se explica isso? Parece uma contradição, né? Como é que a deidade vai lá e a deidade tem uma especificidade assim própria dela, assim, né? Bom, isso se explica um pouco como essa essa questão aí da pessoa ser poliamorosa ou não ser poliamorosa, né? Então, então, por exemplo, a gente pode dizer assim, bom, se a pessoa tem uma só pessoa, já tem complicação, já é difícil, né? Se a pessoa tem várias pessoas, né, tem um benefício de uma relação, como tem, né? A outra pessoa tem um benefício de uma diversidade maior, talvez uma abertura com relação a outros parceiros, mas tem vários complicadores, né? Tu tá lidando com mais pessoas, assim, estritamente falando, tu te desgasta mais. A gente não tá julgando aqui de um ponto de vista moral, ético, se isso tá errado, se tá certo, né? Provavelmente não tá, na visão budista não tá errado a pessoa querer ter vários relacionamentos ou ter uma relação aberta, desde que cada uma das pessoas envolvidas tenha dado consentimento para isso, ou seja, elas estejam no mesmo, tenham o mesmo voto, né? Mas estritamente falando, de cara a gente percebe assim, o praticante monogâmico, praticamente, já começa que o budismo tem monge, né? Então já diz assim, uma pessoa já é complicação suficiente. Eu não vou ter pessoa nenhuma. Zero pessoa. Não pode ter. Eu não tenho nem certeza se eles podem ter bicho de estimação, né? Então, tipo assim, né? Filho que tem. Com certeza não pode ter filho que tu tenha que cuidar do filho, né? Numa idade que ele seja dependente, né? Então, tu não pode ter relacionamentos, tu vai ser monge. Então, isso é o jeito mais fácil de praticar o Dharma, porque tu te dedica completamente ao Dharma, tu não tem que te preocupar com o sustento de outras pessoas, tu não tem que te preocupar com lidar com as questões de outras pessoas junto com as mais além das tuas, né? Então isso é feito para simplificar. Quem faz isso acha assim, é muito difícil o relacionamento, eu vou ficar sem. E daí quando tu tem uma pessoa só, a carga cognitiva disso é maior, mas ainda é mais compreensível de ser lidável, né? Tu tem uma família desse tamanho, daquele tamanho e tal, né? Quanto maior vai ficando, mais complexo vai ficando, né? Quanto mais pessoas tu te engaja de forma íntima, até questões de saúde tu tem que estar preocupado, porque né, começa a ter um impacto sobre esse aspecto também, né? Então, para um praticante menos corajoso e para um praticante com menos capacidade, nenhum relacionamento. Para um praticante com um pouquinho de uma mistura de coragem com, eu não consigo viver sem, com, talvez eu consiga praticar em meio a isso, uma pessoa, né? Mais ou menos que é o normal na nossa sociedade, assim. Aí se um praticante realmente é corajoso, se realmente tem muita capacidade e tal, aí pode ser, sei lá, promíscuo, pode ser poliamor, não sei o que, né? A mesma coisa com a religião. Então, quando a gente está quando a gente está praticando em certo nível, a gente não tem compromisso nenhum, né? Então é mais ou menos como o monge, assim, não tem uma pessoa a quem deve alguma coisa. Claro, eu tô fazendo uma metáfora, porque a princípio o monge tem refúgio, o monge tem mais compromisso que a gente, né? Ele tem os compromissos de monge dele. Mas eu tô dizendo assim, com relação a essa atitude religiosa da pessoa, então quando a pessoa não tá certa de nada, é ótimo, a pessoa pode observar todas as coisas livremente, né? Então, é, mas ela tem que ter uma coisa em mente que é, e isso para mim, isso indica quando a pessoa tem, a primeira coisa que indica se a pessoa tem um viés, tem uma interdependência com o Dharma ou não, é se a pessoa está preocupada com o uso do tempo dela. Porque no Dharma a gente tem essa primeira preocupação assim, de impermanência, de nascimento humano precioso. A gente tem essas condições, a gente não sabe se vai ter essas condições daqui a 10 dias, daqui na próxima vida, daqui. Sei lá, a gente pode morrer a qualquer momento, a gente pode.
a situação global, a situação local, né, enchente que teve aqui, enfim, várias circunstâncias podem acontecer, a pessoa perde a possibilidade de usar a vida dela para aprender sobre essas questões profundas e para transformar a mente, para, enfim, para todos esses aspectos do Dharma. A pessoa perde por condições externas, por condições internas. Então a pessoa, quando ela me fala assim, não, eu realmente eu tô gerando um critério, não, realmente eu tô preocupado com o meu tempo aqui e tal, com o tempo exíguo que eu posso ter, ou ou realmente está insegura, está quase neurótica assim com relação a não saber se vai ter essas condições depois e tal. Para mim isso aqui, aí eu digo assim, essa pessoa é um recipiente do Dharma, né? Se a pessoa não fala nisso nunca, às vezes eu conheço gente aí, tem muito praticante budista, não vou dizer que eles não tenham qualidades e que não tenham outras, mas algumas pessoas no Vajrayana tem muito jet setter do Dharma, assim. Mas nem sempre porque é uma pessoa rica que consegue viajar para todo mundo e tal, mas é uma pessoa quase que está procurando novas iniciações sempre, assim, sempre novas práticas de deidade, né? Então, ao invés de ouvir a Tara lá que está dizendo assim, eu sou o único refúgio, a pessoa está assim, onde é que eu posso conseguir mais alguma ah, algum poder aí de algum lama, assim, algum título, alguma coisa assim, né? Então tem uma espécie de materialismo espiritual. Por um lado, é correto, particularmente com relação ao seu próprio professor e aos professores que ele indica, você nunca tá cansado, nunca achar que é o suficiente e sempre querer mais. Então se tiver uma iniciação, você nem tá interessado na deidade, mas o seu professor tá concedendo e você tá lá e você pode receber, você vai receber. Tipo, você não deve ter uma mentalidade também miserável, assim, de dizer, não, já tô satisfeito. Com o Dharma, é uma citação também comum entre os lamas, dizendo assim, é que nem o gado pastando, né? Tá comendo a grama aqui, e ele já tá olhando onde é que tem grama, né? Qual é o próximo retiro que vai fazer, né? Então tem um pouco essa atitude. Por outro lado, existe um pouco essa coisa de dar uma jet setter, essa coisa de acumular a iniciação e de estar sempre. Principalmente, eu brinquei com um rapaz que estava me divulgando uma iniciação online e tal, com lama com o qual eu já tenho até a iniciação, né? Mas eu assim, iniciação online, eu já tenho tanta prática, já tenho essa prática mais 3 práticas que eu no dia do guru que eu oscilo entre elas, né? Tem uma que é mais simplificada, que eu gasto menos tempo, tem uma mais elaborada, que é uma das práticas principais que eu faço. E quando eu estou fazendo a acumulação de mantra, eu faço sempre aquela. E tem uma terceira que eu gosto, que eu faço de vez em quando, né? Então, daí ele queria me conseguir uma quarta aí pra eu ficar ainda mais dividido, né? E a minha professora, ela falou, você só faz uma prática. Eu já vi ela falando para outras pessoas também. Você só faz uma prática. Você está fazendo nondro, você faz nondro. Se você está fazendo. Aí, às vezes, algumas vezes a gente toma uma obrigação diária, né, de alguma prática, faz aquela prática também rapidinho, né? Então, mas o grosso da acumulação de mantra, a acumulação de mantra que você vai fazer, vai ser de uma só, né? Deidade egoísta, assim. Vai ser só uma prática que você vai fazer. E é por causa daquele aspecto que eu estava falando, da questão do tempo ser, do reconhecimento da impermanência, do reconhecimento que o tempo é exíguo e que você quer. Acho que o exemplo do Shagdu Rinpoche, né? Você está subindo uma montanha, aí se você você bifurca, né? Vê uma bifurcação, se você troca de caminho a cada 10 passos que você dá, você nunca chega no topo da montanha, né? Então você tem que realizar alguma coisa. Se você quer realizar alguma coisa, é que nem fazer um doutorado, vamos dizer assim. O mestrado primeiro já começa com o projeto, daí geralmente o seu projeto já vai ter um escopo mais amplo, o professor vai dizer, não, trabalha só, tem 10 aspectos aqui, trabalha só esse aspecto aqui, daí no doutorado você pode dividir esse aspecto em 4 e focar só no terceiro ponto desse negócio aqui, que daí é uma coisa que é realmente singular, que é uma coisa que você realmente pode aprofundar, e assim por diante, né? Você pode usar bem seu tempo como estudante, se especializando numa coisa, né? Claro que tem uma atitude generalista também, mas tem uma atitude. Então, muitas vezes eu já falei, né? Então, quando a pessoa não tem conexão nenhuma, tudo bem ser generalista no sentido de observar e abertamente examinar o que as pessoas fazem. Né? Quando a pessoa reconhece que ela está perdendo tempo e que ela tem que escolher uma coisa, ela escolhe uma coisa, ela faz aquilo, ela vira um especialista, ela foca numa prática. Aí depois, quando ela realiza, né, que é uma coisa que talvez alguns de nós nunca nessa vida não vai acontecer,
mas para alguns de nós pode acontecer. Quando a pessoa realiza, daí ela volta a ter essa perspectiva não sectária Rimé e de ver a abertura nas outras formas de prática, no mínimo dentro da tradição dela, mas também nas tradições semelhantes. E se a pessoa for quanto mais realizada for a pessoa, mais ela vai poder tratar até de coisas de fora do Dharma e assim por diante, né? Mas a maioria de nós tá entre essa falta de critério do início e estabelecer um critério e fazer um uso do tempo. Então, a mensagem mais importante que eu acho que às vezes eu tenho que deixar nesse canal aqui é que a gente tem que ter um critério e tem que se focar numa coisa só, né? Essa coisa só, aí que eu tô até falando, né? Essa coisa só, por exemplo, no caso pode ser o budismo, né? Canal sobre o budismo. O budismo tibetano. Dentro do budismo tibetano, a tradição Nyingma. Dentro da tradição Nyingma, certos detentores de tesouro. Dentro de certos detentores de tesouro, aquele centro no qual eu pratico que tem aquele conjunto de práticas. Dentro dessas práticas, há a prática escolhida, né? E se a gente for falar também, não for falar de prática de deidade, também, né? Se a pessoa vai fazer, tô fazendo shamatha, mas daí eu faço vipassana, mas daí eu faço tonglen, aí eu treino em generosidade. Pode ser que a maior parte do dia a pessoa possa ter uma flexibilidade de várias práticas que ela aplique, né? Mas se ela quer avançar, ela deve dizer assim, não, eu vou dominar Tonglen. Tonglen é essa prática que a pessoa inspira o sofrimento dos outros e exala a felicidade, né? Então ela usa o processo da respiração, fazendo essa visualização e fazendo essa troca de si pelo outro, né? É uma prática do Mahayana, na qual, né, a Tisha no Tibete foi um grande propagador dessa prática, mas é uma prática que tá dentro de várias práticas do Vajrayana, né? Mas se a pessoa vai fazer, não precisa de iniciação, não precisa nada, a pessoa pode fazer, né? Mas eu não vou ficar doente, que eu estou inspirando o sofrimento dos outros. Isso é uma questão da sua coragem, né? Você fez o voto de Bodhisattva. Na verdade, o que acontece, né? Acho que eu já comentei aqui no canal, é que se a pessoa fica doente, a doença dela ganha significado, né? Então, quando ela passa mal, quando ela fica até com uma dor de cabeça, ela pensa, o sofrimento dos outros está sendo, né, eu estou purificando o sofrimento dos outros. Então isso coloca um êxtase, um deleite, até mesmo quando a pessoa está passando por dificuldade, né? Então esse é o efeito transformador da prática de Tonglen. Claro que se a pessoa tiver essa motivação, se dar bem fazendo a prática, ela perdeu a motivação do Tonglen. Mas um dos resultados é esse. Enfim, se a pessoa for fazer isso, a pessoa pode fazer assim quando eu lembro de fazer. Ou a pessoa pode marcar, eu vou fazer isso e vou fazer junto com isso, com aquilo, desenhar uma prática. Geralmente se faz isso com o professor, né? Vou fazer shamatha, depois um pouco de tonglen, depois não sei o que, tá, tudo bem, ok. Mas a pessoa vai ter uma coisa, um treinamento central. Até a minha professora, ela fala das 6 paramitas, ela diz, não, eu passei um ano em cada paramita. Agora esse ano é o ano da generosidade, depois é o ano da... e assim por diante, né? Então, é preciso ter essa qualidade de foco, né? E daí o que eu digo para as mensagens das pessoas que com a pessoa do Islã que me contactou, a pessoa do kardecismo, a pessoa que gosta de Jung, né? Então o Jung é um caso que eu já escrevi sobre isso. Ele pode ter grandes qualidades, mas com relação ao budismo, melhor não. O budismo tibetano, né? As pessoas fizeram associação, ele próprio escreveu sobre tradições asiáticas, no caso ele chamava de orientais ainda, né? Mas tem vários problemas, teve várias distorções, já é datado com relação ao que ele falou das coisas asiáticas, né? Então, é um pouco racista, é um pouco colonialista. Por mais boa pessoa do século XX que ele fosse, ele ainda estava imerso em várias preocupações europeias. Ele diz, por exemplo, que o homem europeu não tem a constituição para meditar, né? Então, que é algo, ao meu ver, puramente racista, assim, inversamente racista, no caso, né? Depende um pouco. Mas, enfim. E daí, com relação à pessoa do Islã, a pessoa do kardecismo, pratica bem, o Dalai Lama diz, pratique bem sua própria tradição. Não procura, não fica olhando a mulher do outro ali, a mulher espiritual do outro, né? Que é a tradição espiritual do outro, assim, cobiçando a tradição espiritual do outro. Que, né, se a pessoa está numa tradição teísta ali, tipo o Islã, tipo, o kardecismo é uma tradição cristã também, né? Deus é egoísta. Deus não quer que você fique olhando para o budismo. O kardecismo em particular não é, o Kardec em particular, não era interessado em tradições asiáticas. Até teve uma moça também
da Umbanda, que ela diz que a Umbanda que é um problema um pouco oposto, né? Então a Umbanda está integrando as tradições africanas, não sei se necessariamente é a Umbanda, está integrando certas ideias do budismo, né? Principalmente algumas coisas do Vajrayana e tal, em alguns lugares lá. Por quê? Porque é uma tradição que, por ser oprimida, por ter sido destruída pelo poder do colonialismo e assim por diante, ela não tem um critério próprio, né? Então, e nesse caso aqui, né, sei lá, a tradição africana está apropriando certos aspectos das religiões asiáticas, como faz com a astrologia, com várias outras, com o cristianismo e assim por diante, porque foi oprimida e não teve outra escolha de sobrevivência a não ser, né? Mas é um pouco quando uma pessoa é vítima de um crime e daí ela perpetua o crime porque ela não sabe. O próprio episódio do Vergalho no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que o cara vê o ex-escravo dele tendo um escravo e surrando o escravo, falando as mesmas coisas que ele falava quando ele era criança, né, as coisas horríveis que ele falava. Ele diz assim, porque essa pessoa podia estar vivendo a vida, por que ele está ali escravizando o outro e ainda maltratando o outro, sabe? Tipo, ironicamente ele fala, né? Porque ele mesmo fazia isso antes, mas quando o outro tá fazendo que, que tá criticando ele até mesmo dentro disso. Então, algumas vezes a, a tradição, as tradições africanas, elas passaram por esse processo de terem os seus critérios e as suas objetividades assim, destruídas, porque elas não podiam existir como uma coisa, por muito tempo eram perseguidas, não podiam existir como uma coisa. Então elas, claro, o sincretismo, o que é para uma coisa positiva, assim, o sincretismo era um modo de sobrevivência dessas tradições minoritárias. Se eles não transformavam um símbolo no outro e usavam Jesus Cristo em vez de não sei o que, as pessoas iam olhar mal para elas. Então elas tiveram que fazer isso, né? Então não é para fazer isso, não é uma coisa boa, não é um sinal de uma coisa boa isso, né? No budismo a gente busca que o Dharma não seja distorcido. O Dharma ainda não. O Dharma foi distorcido de várias formas, né? Mas nós temos clareza de que nós temos a tradição intacta ainda e que nós, né? Os praticantes de verdade aí do Dharma, eles têm a tradição intacta, que eles podem defender a tradição de influências que podem distorcer ou transformar os ensinamentos numa outra coisa. Tem um critério para manter os ensinamentos como eles são e não qualquer outra coisa, né? E daí eu termino também dizendo assim, algumas vezes, eu não vou dizer com relação a todas as religiões, porque, por exemplo, eu acho que nenhuma tradição teísta tem uma descrição do que o budismo chama de samsara. Como não tem uma descrição do que o budismo chama de samsara, não tem uma descrição do que o budismo chama de liberação do samsara, ou seja, iluminação, né? Então não tem contexto, não tem conceito de iluminação nessas tradições. O conceito final deles é outro. É outra busca, outro sistema. É totalmente diferente, né? Aí tu pode fazer uma crítica assim, dizendo, do ponto de vista budista, vai dizer, não, mas teísmo tá errado, não tem como sustentar. Mas tu pode dizer também, não, mas funciona do jeito que funciona, né? Produz certos resultados para certas pessoas, na pragmática ali da coisa, tudo bem. Mas aí dentro da pragmática da coisa, tem esse exemplo que o Shagdu Rinpoche usava, que é, se você tá com o carro da Ford, você não vai botar uma peça da GM no carro da Ford, né? A Apple hoje em dia é um exemplo disso também. Assim. Se você começa a usar a Apple é um deus egoísta, é um deus ciumento. Né? Você começa a usar para você sair, voltar para Android, não, você já está preso no ecossistema. Certas coisas que você fazia, você não vai conseguir fazer. Certos dados que você tem, você não vai conseguir exportar e importar de outro lugar. Não é um processo automático, você vai passar um trabalho se você quiser voltar, né, para mudar de sistema operacional, mudar de sistema. Eles fazem isso de propósito, porque eles querem manter o consumidor com eles, né? Então, até onde as leis de monopólio e antitrust funcionam, eles trabalham, mas, ou seja, eles permitem um jeito de você exportar os dados e assim por diante. Mas daí, isso ser um processo interessante, válido para você fazer, você passar um trabalho de ficar convertendo esses dados e depois eles vêm, já não vem certo no outro lugar, e daí, enfim, tem vários problemas com relação a, a essas empresas que estão prendendo a gente nesse tipo de monopólio, né? Então, da mesma forma, as tradições religiosas, elas funcionam de um determinado jeito e inadvertidamente ou até com intenção de manter a pessoa dentro do caminho, porque elas sabem que se a pessoa perder tempo com várias coisas não vai ser bom para ela, então elas já criam um sistema que não é muito compatível
com outro sistema de propósito, assim. Então, você não pode usar uma peça da GM no carro da Ford. Isso vale para, claro, tradição teísta. Para o budismo, não, nem o escopo principal ou nem a ideia primordial da coisa é a mesma. Então, tá, estritamente falando, não daria para dizer que as duas coisas são religiões. A gente sabe que no budismo tem muita coisa que um antropólogo, que uma pessoa estudiosa da religião vai dizer que é religião. A gente vai concordar que tem uma agremiação de pessoas em torno de uma mesma ideia, e tem rituais, e tem não sei o que, não sei o que. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da visão, são coisas totalmente diferentes. É como comparar peixe com lâmpada. Você não tem menor grau de comparação entre uma coisa e outra. E daí também, se você quiser botar não existe mais carburador, mas sei lá, se você quiser botar um motor, quer trocar o motor do carro, você não vai conseguir botar um motor, vai passar muito trabalho. A customização que você vai ter que fazer no seu carro para, se é que vai ser possível, não tenho certeza, né? Mas a customização que você vai ter que fazer para botar um motor da Ford num GM ou vice-versa é fora de qualquer padrão, assim, né? Então, isso vai acontecer também, que se você se engajar demais num caminho espiritual, a melhor coisa que você pode fazer é levar esse caminho à consumação. Não é de uma hora para outra dizer, sabe, já explorei, vou fazer um divórcio aqui desse aqui, vou partir para o outro ali e tal, de outro jeito. No Vajrayana isso nem é, não é, se você, particularmente, o Vajrayana é outro deus egoísta, né? Então, outro deus ciumento. Se você toma certos votos ali, esses votos não são devolvíveis, né? Então, voto monástico você pode deixar de ser monge, você devolve o voto e tal, tudo bem, tá de boa. Agora, voto de refúgio, voto de samayá, de iniciação, esse tipo de não tem como devolver. Você tomou, é para sempre. Se você resolveu praticar outra coisa, você quebrou e não vai ser bom para ninguém, né? Esse tipo de coisa. Então, tem que ter isso em mente, assim. Isso é bom se tu quer focar, se tu tem essa perspectiva de tempo, isso é bom. Aí, se você quer respeitar as outras tradições, você não fala quando tiver uma coisa assim, né? No caso, assim, se a pessoa vem através do meu canal me perguntar um negócio e daí ela fala de outra religião, tudo bem, né? Porque muitas vezes até eu, para explicar o budismo, eu tenho que explicar como não é do normal que a gente conhece pelas tradições que a gente conhece, né? Então tem que falar um pouco das outras tradições. Mas se eu tô numa mesa com pessoas que eu tô conectado, mas não é tipo a família, amigos, que não tem nada a ver com budismo, e daí a pessoa tá falando de religião, não é minha hora de dizer assim, não é assim, veja bem, no teísmo tá errado. Isso seria totalmente desrespeitoso, totalmente quebrando meus votos, totalmente, assim. Não é o contexto para desafiar aquela informação. Então, se o taxista diz para você, vai com Deus, que Deus ajude você, se você não diz para ele, não, mas vem cá, você não sabia que existem ateus e que existem outras pessoas que não acreditam em Deus e que nós não estamos felizes com essa sua afirmação, você está pressupondo que todo mundo quer o benefício do seu Deus. Não, não é a hora de... Você aceita, você diz, tudo bem, muito bem, obrigado. Se uma pessoa vem te perguntar sobre budismo pra você, e no final diz assim, que Deus abençoe você, você diz, por acaso você sabia que tem esse detalhe que no budismo não tem uma deidade então, principal, suprema, onisciente, criadora, nada disso tem no budismo. O budismo nunca ensinou nada disso. Aí você pode, né, com a maior delicadeza do mundo, né, dependendo de como a pessoa coloca isso, você pode informar a pessoa se isso for adequado dentro daquele contexto, né? Então, tem que... Já falei várias vezes sobre esse tema, pelo jeito eu vou seguir falando sobre esse tema, então espero ver vocês, espero aqueles que têm, né, que têm essa conexão comigo, eu espero ver vocês na mesma sala de prática que eu, fazendo a mesma prática que eu. Não quero ver vocês no Theravada, não quero ver vocês no Zen, não quero. Vocês, tá muito bem que vocês estejam lá, mas aí nós não vamos se encontrar na prática do Dharma. A prática do Dharma, ela existe em outros lugares, mas eu queria encontrar a pessoa onde eu estou fazendo a prática do Dharma. A gente se encontre na prática. Às vezes no budismo vajrayana a gente diz que a gente se ilumine numa mesma mandala, na mesma mandala, assim, né? Então, se você vê algum valor no que eu estou falando, né, é com as coisas que eu estou falando que você vê valor, não é com qualquer outra coisa. Ok?
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Correrò e corre cinque su balon de uomo lungi guene c'era si mette in gesso vesa per cagia per tutti in giù ci on so ci già me già bene c'era sa va con già tutti o seta e ba me giù tutto per moni ciò che sa su da tutti in giù ci me con per ma son bassa son ran c'è se no ba e cargi ma sciù che tu per co se te scinde sin dar sin sciù ci me tu sciù tu pa non giù c'è tu con tu pa de no bu yin ngen ko pa ma do la sa ne lundu le ta tutti in giù ci per me già son per me riso già per me tan la cinque se su ma per ma c'è da ma riso scindo ni per me lungi do giù ci per non giù ne ci un po' da ba ore ne ba dan de ba sin be c'è bu non co se c'è se ne giù ci tu su san je go rin pa scengo con da de ba chumba shabra che consato da passo so adab so ci labdo so shina so ba che shwal dan san palon je do pa jen lo mo gro benzi hom mo gro benzi hom gro benzi hom ken lo shosun lo che zalin sa son ja ba ba gro jo shosun na ma do mi do sun gele sho